Boa noite, aqui estamos mais uma vez com o toque do dia, com esse desejo, essa vontade de anunciar a palavra de Deus, como de costume, né? Todas as quinta-feiras temos anunciado a palavra com um servo do Senhor diferente que nós convidamos para essa comunicação, né? Das boas novas. E hoje nossos convidados são Isaías e Rosângela, missionário da Neotestamentária. Isaías é o presidente da obra aqui no Brasil. Tem Eliezer, ali do Paraguai, José Maria, da Argentina, e todos eles tomam conta da obra neotestamentária. E hoje temos o prazer de recebê-los aqui no Toque do Dia, e eles têm uma palavra para deixar gravado aqui, né, registrado no Toque do Dia. Então vamos chamar primeiramente Isaías, que ele tem uma palavra essa noite. Por favor, Isaías, chega até aqui. Ok, Marcos, é um privilégio nosso estar participando com você nessa noite. É maravilhoso compartilhar a palavra de Deus. E a você que está do outro lado, nosso cumprimento. Eu sou Isaías da Silva Almeida, missionário, nascido aqui na região do Pantanal, e sou missionário já há alguns anos, desde 85, e quero compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu gostaria de ler uma passagem e vamos analisando. Em Mateus capítulo 2, quando dá o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, aqui o rei Herodes era o Herodes o Grande, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, eu vou a gente já falar. Normalmente a gente fala que são 3. Mas a Bíblia não fala se eram 3, se eram 2, ou se eram 4, se eram 5, fala magos, no plural. Eram estudiosos da palavra e tomaram conhecimento através dos estudos, e eles chegaram a essa conclusão do nascimento de Jesus Cristo e foram lá para visitá-lo. E perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Que coisa bacana! A pessoa sair de uma distância, terra distante, para vir adorar o recém-nascido, Jesus. Onde que ele está? Nós gostaríamos disso. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam dele onde o Cristo deveria nascer. Aqui a gente já vê a palavra Cristo. Não sei por que foi citado. Ele falou que viemos ver o rei dos judeus. O nascimento, cumprimentá-lo, o recém-nascido, rei dos judeus. Já Herodes fala Cristo. Já tinha conhecimento disso. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu dele com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhe: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisa-me para eu também ir adorá-lo. Mentiroso! Mentiroso! A gente vê
também em Gênesis capítulo 8, verso 28, Faraó falou para Moisés: eu também quero ir adorá-lo, eu quero conhecer o que vocês vão fazer. Também não era verdade. Então tem algumas autoridades que são mentirosas. E a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. Enviando a Belém, disse: ide, informai cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para também ir adorá-lo. É o que é interessante, que esses cientistas, esses estudiosos vieram para realmente adorar o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam realmente com a intenção. E depois de ouvirem o rei, partiram, eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até chegando, parou sobre onde estava o menino. Acho bacana esse milagre. Eles viram, passou um tempo, agora novamente a estrela acompanha e fala: é aqui, ó. Parece um sinal, uma luz, um refletor, indicando a casa onde eles teriam que encontrar o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Que maravilha isso! A alegria nasce no coração da pessoa quando esse raio da estrela nasce no nosso coração. Quando a luz do Evangelho entrar na sua vida, você vai ver a alegria, o júbilo que você vai ter. Quando você entrega seu coração a Jesus, a sua casa vai receber essa luz e você vai ficar realmente com muita alegria. E nesse dia, então, eles viram essa estrela e alegraram-se com grande júbilo. Entrando na casa, vamos pensar nisso. Entrando na casa, aqui, quando a gente, no Natal principalmente, que tem aqueles presépios nas praças, nas esquinas, ou às vezes nas lojas, aparecem os magos lá, 3 magos nesse presépio. Lá está o carneiro, está a vaca, está o cavalo, o burrinho, lá está um coxo, Jesus está deitado no coxo, o pai e a mãe, os pastores e os magos. Os magos não estavam no dia do nascimento de Jesus, não estavam na estrebaria, não estavam naquele lugar insalubre onde Jesus nasceu. Os magos os estudiosos foram na casa onde estava o menino. Não sei quanto tempo ele já tinha. Se tinha mais de 1 ano, se tinha 5 meses, não fala, mas eles não foram na estrebaria. Então, quando você for fazer algum presépio, não coloca os magos, não. Tá? Deixe só o Jesus no coxo, um cordeirinho, um bezerro, algo assim, os pastores ali. Mas não estava lá no dia do nascimento dele. É outro lugar, é outra situação. Tá? E entrando na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostrando, o adoraram. Que coisa bacana aí. Reverenciar essa criança, esses cientistas, esses estudiosos. Também, e abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Talvez a gente chegue a essa conclusão que eram 3, as pessoas chegam a essa conclusão que eram 3, pelo tipo de presente que eles levaram. Mas talvez se eu tenho dinheiro, posso levar minha oferta para Jesus, não só ouro, mas eu posso levar o incenso, posso levar a mirra. Por que o ouro? Porque eles reconheciam que Jesus Cristo era o rei. Por que incenso? Porque Jesus Cristo seria o sacerdote. Ele é nosso sacerdote. Ele intercede por nós. Ele intercedeu quando ali em João 17 fala sobre a oração dele. E ele orou antes dele morrer por todos nós. Orou lá na cruz quando o Pai perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. E nós temos mais mirra, porque ele é profeta. Então Jesus Cristo tem essas 3 características hoje. Para nós, ele tem essas 3 características. E esses cientistas, esses estudiosos, levaram os 3 presentes. Agora,
Você levar diante do Salvador, o que você vai levar para ele? O que mais que você leva para ele? Se você pode levar. Se você tem condições, você vai levar mais coisas. A nossa adoração, quando vamos pensar assim, a igreja, no lugar de culto, a gente vai com um coração com vontade de adorá-lo, de servi-lo. Isso vai me fazer bem. Eu posso apresentar meus presentes, a minha oferta, eu posso apresentar o meu dízimo, a minha oferta financeira, eu posso apresentar a minha oração de gratidão pelo que Ele é para mim, pelo que será para mim. E também eu posso apresentar minha gratidão cantando, orando, engrandecendo o seu nome. E o adoraram. Então abriram seus tesouros, entregaram suas ofertas. Se fosse dois, poderia ser que eles resolveram entrar no acordo. Você leva incenso, eu levo mirra, cada um leva um pouco de cada, se for o caso. Eu vou levar ouro, vou levar incenso, vou levar mirra para ele. Tudo que ele é para mim, ele é meu sacerdote, ele é meu profeta, ele é meu rei. Eu posso levar tudo isso. O que você leva aos domingos, quando você vai à casa do Senhor para adorá-lo? O que você leva para Jesus? Você vai de braço cruzado, você não faz nada, fica ali ouvindo o sermão, às vezes até reclamando, com tédio, que coisa chata, ou você vai realmente para adorar o Salvador, aprender do Salvador. Porque quando a gente vai num culto, eu quero aprender dele, eu vou escutar. A fé vem pelo ouvir, a convicção vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Eu quero ouvir mais, eu quero saber mais do meu Salvador. Eu quero entender mais, porque cada um que ensina é benéfico para o nosso conhecimento, saber mais dele. E então, depois que eles fizeram tudo isso, não sei se eles estavam no hotel, se ficaram aí quantos dias, a Bíblia não especifica isso aí. Às vezes a gente cria deduções, imagina a coisa. Vamos pensar que ele tenha ficado ali, mas sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho. Tá? Prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes. Para não voltar na presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Ou seja, o que você... João, o que você sonhou essa noite? Eu sonhei isso, que eu não deveria voltar lá para encontrar com Herodes. O Arquelau falou assim para ele, falou assim, eu também sonhei a mesma coisa. Engraçado, né? Esse sonho. Aí o terceiro também falou, eu também sonhei que eu não deveria voltar para encontrar com Herodes. Então os três chegaram à conclusão que não devemos voltar lá. Vamos sumir por outro caminho, porque não sei o que virá aí com esse homem. Vamos mudar o nosso projeto. Não vamos informá-lo, porque, pelo que sabemos, a intenção dele não é boa. A intenção dele, de Herodes, não é boa. Isso nós já... E o que mais? Logicamente, se a gente continuar lendo, e tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Agora não foi sonho. Apareceu um ser celestial em sonho, tá? Um anjo em sonho, e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito. A coisa vai ficar feia por aqui. E permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aquele que viria para adorá-lo. Mentiroso! Né? Vinha para matar. Foge com o menino. O que eu acho bacana é que nesses presentes que ele recebeu, era o ideal para eles mudarem de país. Saíram daquela região da Judéia e foram para o Egito. E com esse ouro, com esse, talvez, incenso, com essa mirra, possivelmente eles venderam e puderam sobreviver durante um tempo naquela região. Por mais que a gente conheça a história de José, que ele era carpinteiro, e quem é carpinteiro pode achar trabalho em qualquer lugar. Acha um serviço aqui, outro serviço ali, e sobrevive. Graças a Deus por isso. Mas fique lá, dá um tempo, para que Herodes esqueça de o rei, o Senhor Jesus Cristo, o recém-nascido. Então,
quantos meses, quantos anos talvez já teria Jesus? 1 ano, 2 anos? Porque, dispondo ele, tomou de noite o menino e sua mãe partiu para o Egito. Assim diz a palavra em Mateus capítulo 2, versículo 14. Essa narrativa está desde Mateus capítulo 2, verso 1, tá? Para você, se puder acompanhar. E lá ficou até a morte de Herodes, esse que era o grande, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Aí ele vai para a região da Cesareia, né? Ele seria chamado Nazaré, né? Ele seria chamado Nazareno. Ele foi para uma outra região e trabalhar naquela região ali, crescer naquela região e talvez aprender alguma coisa do seu pai, do ofício de carpinteiro. Então, e Herodes começou a matar as crianças daquela região que Jesus nasceu. Abaixo de 2 anos ele matou todas as crianças. Olha só a malvadeza do ser humano, a malvadeza de um rei, tá? Achar que ele vai ser rei a vida inteira e que ninguém vai substituí-lo. Mas isso a gente sabe pela palavra, pelo estudo da palavra, que a serpente estava por trás disso e não deixaria o nascimento do Senhor acontecer. Aconteceu, ele nasceu e cresceu. Quando lá, seus 30 anos, lá vem ele de novo, perturbando Jesus, oferecendo para ele o melhor da terra, o melhor do universo, para que Jesus o adorasse. Então, o que eu quero mostrar agora para vocês é que o que você leva para o Senhor Jesus Cristo? O que você tem a oferecer para Ele? Vamos pensar assim, na próxima vez que você for ao culto, vai, apresenta sua gratidão, vai bendizer o seu nome, fala bem dele. Nos Salmos, se você for começar a olhar alguns Salmos, a introdução dos Salmos fala... rendei graça ao Senhor porque Ele é bom. O Salmo 136. Rendei graça a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que nós temos que apresentar ao Senhor hoje, amanhã, domingo que vem, mês que vem? É isso aí. O que Ele fez para você? Renda graça a isso. Aprenda a ser agradecido. Rendei graça ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que é a função nossa como cristão, é render graça pelo que Ele fez. Me tirou lá do inferno, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no Salmos 91, ele fala que aumentou a minha idade. Sabia disso? Eu creio nesse Salmo 91, vou ler para vocês. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você conhece esse Salmo, todo mundo sabe desse Salmo. A introdução desse Salmo aqui é maravilhosa. O que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte. Ah, que maravilha! Aí no finalzinho, ele fala assim, lá no final, no 91, 16, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa gostosa, hein? Aumentar a minha idade. Irmãos, amigos, o Senhor já aumentou. Eu era para estar morrido com 27 anos. Eu perdi a circulação dos 2 rins. Meus 2 rins foram infeccionados. E depois, hoje eu tenho 69, né? 69 anos, estou aqui com a irmã Rosana, daqui a pouco ela vai trazer a palavra. Já estive toxoplasmose, tive malária, tive sintomas tive dengue, tive sintomas da Covid. Aqui, eu creio nesses salmos, porque eu estou sobre a sombra do Onipotente e quero prestar a Ele a minha adoração, meu louvor, pelo que Ele fez por mim. Eu só tenho que agradecer, e isso me faz bem. Quando eu faço bem, isso me faz bem. Se eu quero, então, reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, isso me faz bem. Me dá vida. Então, Ele promete longevidade. Creia em Jesus Cristo, entrega a vida a Jesus.
Talvez fale assim, mas fulano morreu com 40 anos. Mas ele era para ter morrido com 20, talvez. Ah, fulano morreu com 15 anos, mas ele era para ter morrido com 7. Ah, fulano morreu com 80, ele era para ter morrido com 60. Eu creio nos milagres que Jesus faz. Oferece para você, como cristão. Então, presta a Ele adoração, abre seu coração para Ele, vai a Ele, oferta a Ele a sua gratidão, o seu louvor, vai com disposição para cantar, para escutar a palavra de Deus. Aí ele fala, rendei graça ao Senhor dos Senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. A único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqueles cientistas foram lá, esbanjaram gratidão ao Senhor. Reconheceram esse menino como sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aqui está, meu Rei, o incenso. Aqui está, meu Rei, o ouro. Aqui está a mirra. Que coisa gostosa. Esse presente que você pode oferecer também. Ofereça ao Senhor a sua gratidão. Leva ao Senhor a sua oferta. Leva ao Senhor o seu dízimo. Como gratidão de que Ele te abençoou no trabalho e você recebeu um salário. Talvez falar, mas é pouco. Não. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Você vai ver que vai faltar. Se você tem muito sem Deus, vai faltar. E que maravilha, você pode confiar nele. Pensa nisso, querido amigo. Você que está nos ouvindo, pensa. Coloca diante do Senhor a sua gratidão, o seu amor. Às vezes a sua gratidão ela se extrapola para outras pessoas. A sua alegria, o seu bem-estar. Que Deus abençoe vocês e que dá um positivo aí por o dono deste programa, que é o Marcos Campos, o missionário Marcos Campos, né, Marcos? Faz bem você dar um like aí para ele. Eu fico agradecido. Abraço. Boa noite a todos, graça e paz. Eu sou a Rosângela Lins Almeida, missionária da União Missionária Neotestamentária, como o irmão Marcos já apresentou. Nós estamos nessa missão há 37 anos e tem sido, como diz um corinho que eu gosto muito, desde que segui a Cristo, desde que pela fé entreguei a minha vida, quanto mais o sirvo, mais doce ele é. E algumas coisas que o missionário falou, eu vou repetir aqui, porque é a palavra de Deus, é a direção do Espírito Santo, e nós vamos, então, pensar. O nosso tema dessa noite é sobre as asas do Todo-Poderoso. Sobre as asas do Todo-Poderoso. E nós vamos enfocar ao livro de Ruth, é um livro do Velho Testamento, um livro pequeno, mas com lições preciosas para cada um de nós. E o objetivo desse nosso tema de hoje é mostrar que você pode buscar em Deus a solução para os seus problemas, para as suas dificuldades. Podemos ler aqui em Ruth, para começar, livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, diz assim, Ruth 2, 12. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Bom, aqui está uma sogra falando para suas noras que elas deveriam voltar para suas terras. Mas o capítulo 2 ainda, verso 12, nós vemos que nessa continuação, quando Noemi, que ela mesma se coloca com o nome de Mara, porque perdeu o esposo, perdeu os filhos, agora tem essas duas noras viúvas, jovens ainda, ela as libera, mas órfã, uma delas, toma a decisão de voltar para o seu povo. E Ruth toma a decisão de ficar com a sua sogra. Escolheu o Deus de Israel e a sua sogra. No verso 16, Ruth diz assim, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te,
porque onde quer que tu fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Que declaração, que coisa linda! E ela ainda complementa: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Então aqui nós já vemos uma postura firme, uma escolha sábia, e que fez com que Noemi, sua sogra, deixasse de insistir para que ela voltasse para seu povo. E no capítulo 2, quando Ruth se encontra com seu remidor Boaz, nós vemos assim, que no verso 12 ele fala para ela: o Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Sobre cujas asas te vieste abrigar. Então, onde estava Ruth, na verdade? Onde é que ela estava? Sob as asas do Deus Todo-Poderoso. E no hebraico, esse sentido de asas significa de buscar refúgio. Refúgio. E foi o que Ruth fez. Buscou refúgio no Deus de Israel, no Deus da sua sogra e do seu esposo, do seu sogro também, né? E nós estamos num mundo que mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos enfrentar. E algumas delas a gente pode, vamos dizer assim, a gente pode enfrentar com a nossa habilidade, com a nossa maneira de agir, podemos enfrentar. Mas tem algumas situações que a gente passa que às vezes nós nos vemos num beco sem saída, não é assim? Eu creio que você também já deve ter passado por esse tipo de situação no qual você fala: e agora? Parece que não tem uma solução. E ao pensar em Ruth, essa personagem que é a principal, veja bem, logo no capítulo 1, versículo 3, mostra como que ela estava, aqui que ela ficou, primeiramente, sem o sogro. Sem o sogro. Depois, no capítulo 1 mesmo, no verso 4 e 5, mostra que ela fica sem o esposo, fica sem seu cunhado também. No verso 5 ali de Ruth, capítulo 4, mostra que ela não teve filhos também. Depois, nós vemos que ela ficou sem um povo. O povo, ela saiu do seu povo, veio para aquele povo e agora cadê? Depois nós vemos que eles ficaram sem alimentos, porque Noemi, seu esposo e seus filhos foram para Moabe atrás de alimentos, que era uma terra próspera. Mas chegou ali também a falta, a escassez. E aí estavam aquelas mulheres viúvas sem alimentos também. Ou seja, ela ficou sem nada. Capítulo 1, verso 7, nós vemos o que aconteceu com Ruth aqui. Verso 7, diz assim: por isso saiu do lugar onde estava e suas noras com ela, falando de Noemi, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Porque elas ouviram que agora ali tinha fartura. Elas foram caminhando. Eu pesquisei sobre esse caminho. Elas deviam percorrer pelo menos 300 quilômetros. Muito tempo. 3 mulheres viúvas, 2 jovens, mas só uma, né? Foi só Ruth foi com a sua sogra. E ela era jovem, bonita, enfrentou aquela viagem longa. Com certeza levaram pouca coisa, porque não tinha muito como carregar nesse trecho tão longo, né? Ou seja, ela não tinha nada mais, Ruth, não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Só sobrou para ela a sogra. De presente para ela, essa sogra. Mas a sogra também estava numa situação tão difícil que até o nome, quando quiseram chamá-la de Noemi, ela falou: não me chamem mais de Noemi, não. Porque agora me chamem agora de Mara. Porque o Senhor tem derramado sobre mim amargura, tem passado por situações difíceis.
o nome dela era agradável, Noemi, agradável. E agora ela queria ser chamada como Mara. No verso 20 aqui, desse capítulo 1, a gente vê. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Que situação terrível. Elas já não tinham para onde ir, para onde correr. Mas Ruth tomou aquela decisão mais importante da vida. Ela correu para baixo das asas do Deus Todo-Poderoso, ou seja, buscou refúgio em Deus. E você, quando está numa situação difícil, onde você busca refúgio? Nas suas forças, nas suas habilidades e naquele momento, como eu disse, que todos nós passamos quando parece não ter saída. Parece não ter saída. Qual que é o seu refúgio? À sombra de quem você está? Debaixo de que asa você está? Né? Abrigado onde? E à luz desse exemplo, nós podemos ver, do exemplo de Ruth, que nós podemos encontrar no Deus Todo-Poderoso a proteção necessária. No capítulo 2, aqui no verso 8, diz assim: então disse Boaz a Ruth, porque Ruth está ali com a sua sogra, e ela fala que é para ela ir no campo de Boaz, que seria um dos remidores de Ruth. E ele diz: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Olha o cuidado de Deus. Naquele campo ela estaria segura. O dono do campo, que era Boaz, deu para ela licença para ficar e até fala em companhia de quem ela deveria ficar, daquelas moças. No verso 9 diz assim: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Olha a preocupação dele com Ruth. Ele já tinha escutado alguma coisa sobre ela. Já tinha escutado, nós já lemos ali. Quando ele fala no verso 12, o Senhor retribua o teu feito. Ele já sabia alguma coisa dessa mulher, dessa jovem mulher. E ele deu ordem aos seus servos, que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Olha só, que você tem direitos neste lugar. No verso 21 e 22, aí do capítulo 2, também ele diz: e disse Ruth a Moabita, também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. Isso ela contando para a sua sogra. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, que saia com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Então, ela acha proteção no campo de Boaz. Mas por que ela acha proteção? Porque ela já estava abrigada e protegida pelo Deus Todo-Poderoso. Não é verdade? E eu espero que você esteja também abrigado, amparado, buscando esse refúgio no Deus Todo-Poderoso. É o nosso Deus. Vamos pensar um pouquinho mais ainda nos perigos. Imagina os perigos que elas enfrentaram para chegar nesse lugar. E elas foram guardadas. As duas foram guardadas. Nessa faixa de terra que hoje faz parte ali da Jordânia hoje. Uma faixa de terra montanhosa. Mas elas foram guardadas. Ela enfrentava perigos ao colher, por isso que Boaz fala para ela: não vai para o campo de outro, fica aqui, porque eu já dei ordem para os meus moços que não te molestem. Os moços poderiam molestá-la, ela atraía os seus olhares, porque era jovem, era bonita, era estrangeira, não tinha pai, não tinha marido, não tinha filhos. Olha só, era uma presa fácil. Mas ela estava sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. E o dono da terra, vamos dizer assim, corrobora, né, isso que Deus fez por ela. Ninguém colocou as mãos em Ruth. Ninguém. E eu gostaria de contar uma experiência vivida por uma missionária em Portugal. A missionária saiu à noite, foi fazer uma visita e chegou muito tarde.
E quando ela ia abrindo a porta da sua casa, ela escutou uma voz atrás dela, uma voz de um homem, uma voz forte, dizendo assim: que horas são? E ela disse: 15 para meia-noite. Ele falou: está quase na hora de morrer. E ela não se virou para o homem. Ela rapidamente pensou, como ela estava acostumada a enfrentar pessoas e evangelizar, ela respondeu para ele: e você está preparado para morrer? Quando ela se virou, ele já tinha ido embora. Por que ele foi embora? Porque ela, uma serva do Senhor, estava abrigada, amparada, protegida pelo Deus Todo-Poderoso. Missionária solteira, morando sozinha. Quem guardou? O próprio Deus lhe deu sabedoria e guardou essa missionária. Assim como ele fez com Ruth, assim como ele pode fazer com você, se você permitir, se você buscar, assim como ele faz comigo todos os dias. Se você deseja, você necessita dessa proteção, desse refúgio, busca Deus. Busca Ele. Busca, porque não tem nada que possa tocar você. Será? Será? É dúvida. E a vida com Deus é uma caminhada de fé. É confiar naquilo que você não vê e ter convicção das coisas que você espera. Muito bem. Podemos encontrar também melhores condições de sobrevivência. Como que a gente vai ver? Ali no capítulo 2, do verso 14 até o 20, nós vemos algumas condições de sobrevivência da Ruth. Diz assim: e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado e comeu, e se fartou e ainda lhe sobejou. Olha, o verso 15: e levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, deixai-a ficar, para que os colha e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada. Fui procurar, quanto seria isso? Mais ou menos 25 quilos de cevada. Ela ia pegar só a sobra, 25 quilos de cevada, durante um dia de trabalho de algo que ela não plantou. Ela simplesmente colheu. Né? Colheu com ordem do dono da terra. Interessante nós pensarmos nisso. E o verso 18: e tomou e veio à cidade, viu sua sogra que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa a provisão de Deus. Deu para ela não só o suficiente para sobrevivência, mas deu muito mais. Né? E em Efésios diz que Deus é infinitamente superior, nos dá muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele é poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Às vezes nós pedimos pouco, ou pedimos bastante, mas não sabemos pedir. Né? Mas Ele nos dá o suficiente e mais ainda, para que não só ela fosse abençoada, não só suprisse o seu corpo, as suas necessidades, mas também a da sua sogra, e sobrasse. Elas se fartaram e sobrou. Né?
Então, nós vemos que ele nos dá aquilo que realmente nós precisamos. Ela conseguiu comida de sobra, ela conseguiu colher no lugar que ninguém podia colher, e ainda com a ordem do dono. Ela conseguiu um presente sem saber, né? Conseguiu, nós vimos ali no verso 16. E poucos dias depois ela recebeu mais ainda, no capítulo 3, verso 15, diz assim: disse mais, dá-me a capa que tem sobre ti e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhes pôs em cima. Então foi para a cidade. Ela não esperava, sabe quanto mais? Pelo menos mais 20 quilos de cevada ela recebeu. Que coisa maravilhosa estar sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. Você já experimentou isso? A Bíblia fala, provai-me. O Senhor fala, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Quanto o Senhor é bom. E se você deseja melhores condições de vida, ainda não está sobre as asas do Deus Todo-Poderoso, não perca tempo. Corra para Ele, né? Para debaixo das asas dele. Pois esse é o lugar certo para quem quer viver bem. O irmão Isaías falou do Salmo 91, falou da proteção de Deus. Então, onde eu estou? Onde você está? Ruth estava onde deveria estar. Ela não estava num beco sem saída. Às vezes o Senhor precisa de tirar de nós todas as nossas seguranças, né? Toda a nossa autossuficiência, para que Ele possa manifestar a sua graça e o seu poder. Nós podemos encontrar, sim, em Deus muito mais. Por quê? Porque Ele providencia para os seus aquilo que eles necessitam. Ele fez isso com Ruth, Ele fez isso na igreja lá do começo do século, quando os irmãos começaram a se reunir. Diz que eles vendiam suas propriedades e distribuíam a cada um conforme tinha necessidade. Não faltava. O cuidado de Deus era época de perseguição, era época de tranquilidade, mas não lhes faltava, porque eles estavam protegidos, amparados, refugiados no Deus Todo-Poderoso. Também, por outra razão, o Senhor faz isso, porque Ele nos ensina aquilo que diz em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4 aqui, diz assim, capítulo 4, versos de 11 a 13, diz o apóstolo Paulo falando, agradecendo os irmãos as ofertas, e ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É assim na sua vida? Porque às vezes só lembramos do que falta, não lembramos de tanta coisa para agradecer. E Paulo fala: eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Com aquilo que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém por isso. Aleluia, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha quantas situações. Mas o Senhor nunca o desamparou. Nunca o desamparou. Seja com muito ou pouco, debaixo das asas de Deus, nós podemos estar seguros, conforme diz aqui no Salmo 63, verso 7. 63, verso 7, diz assim: porque tu tens sido meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. Me regozijarei. Não perca a chance de ter uma vida melhor, mesmo em meio às dificuldades. Não perca. E ainda podemos encontrar meios para uma mudança total. Você viu a mudança na vida de Ruth? Como ela começou, como começou essa história de Ruth? Tudo estava bem. Uma família completa, marido, tudo tranquilo. Depois perde tudo, recupera. O que Ruth vai ser? Como termina? Ela termina com Deus.
Ela termina com Deus. Logo no capítulo 1 fala, né? Fala, teu Deus é o meu Deus. Ela termina com um novo povo. Ela é comparada com Raquel e Lia, ali no capítulo 4, versículo 11, ela é comparada com Raquel e com Lia. Quem que era ela? Uma moabita, indigna, uma raça indigna de estar ali. Mas em Cristo foi feita digna, né? Foi feita digna, foi resgatada. Ela tem um bom marido, que é Boaz, capítulo 4, verso 10, fala desse bom marido. Resgatou. Ela recebe um filho. E ela passa a possuir muitos bens. Ou seja, Ruth sai totalmente vitoriosa porque estava abrigada sob as asas do Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Então, não espere mais nada, não. Você quer mudar a sua situação? Corra para Deus. Essa é a solução. Corra para Deus. Dificuldades vêm, mas com Ele você pode vencer. Assim como Ruth, também Davi, que foi seu bisneto, ele corria para Deus quando ele estava nas suas dificuldades. Quando não estava também, Davi sabia louvar a Deus constantemente. Mas no Salmo 57, verso 1, ele diz assim, Salmo 57, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque minha alma confia em Ti, e a sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Olha só, não fica escondido, não fica correndo, não tem medo, não tem ansiedade, uma palavra tão comum para nós hoje, não? Mas ele está à sombra das asas do Deus Todo-Poderoso, até que passem as calamidades, coisa que foge do nosso controle, mas não foge do controle de Deus. Assim como ele, nós também temos esse privilégio. Eu gostaria de concluir aqui com Mateus 11, 28, quando o Senhor fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E não fala só de você que ainda não tem Jesus no coração. Se sente cansado, se sente sobrecarregado, talvez num beco sem saída. Ele faz esse convite. Venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Fala para você que é servo do Senhor também. Porque fisicamente nós nos cansamos, nos esgotamos, mas nós temos esse privilégio de ir ao Senhor. Nós sabemos o caminho. Não vamos esquecer disso. Nós sabemos o caminho do descanso, da proteção, do suprimento. É nele. É nele. Então vamos buscar refúgio nele sempre, sempre e sempre. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe seu ministério e que te dê a paz nessa noite e que você fique aí guardado, refugiado e amparado das asas do Deus Todo-Poderoso. Amém. Estes são os nossos missionários, Isaías e Rosângela, e nas duas mensagens nós vimos que eles viram de longe, os magos viram de longe a Jesus, né? E foram ao encontro de Jesus. Noemi viu também que na sua casa havia fartura de pão, ela estava longe também. Ela também tomou o rumo, a direção de ir para casa. Naquele momento era tempo de voltar, né? De longe, né? Tanto os magos estavam longe, Noemi e Ruth estavam longe, e eles aproximaram-se e receberam as bênçãos, né? Então queremos agradecer por essa palavra preciosa, tanto de Isaías como de Rosângela, e que realmente podemos gravar em nossos corações, né? E tê-la presente, que Belém é casa de pão, né? Casa de pão, e ali a fartura, né? Quando nós estamos com Jesus Cristo, tá bom? Queremos agradecer então a Isaías e a Rosângela por participarem hoje do Toque do Dia e deixar gravada essa mensagem. Obrigado, uma boa noite a todos, até a próxima quinta-feira.